Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Gama e hoje a aula é sobre proteínas e ácidos nucleicos. Vamos estudar? Nas últimas aulas nós começamos a estudar a composição química dos seres vivos. Nós vimos água e sais minerais, já vimos carboidratos e lipídios e hoje é dia das proteínas e dos ácidos nucleicos. Mas o que são proteínas? As proteínas são essas macromoléculas formadas pela união de vários aminoácidos. Eles é que formam realmente a unidade formadora das proteínas. Quando eu tenho um aminoácido se unindo a um outro aminoácido, essa reação vai me dar um peptídeo, um agregado de dois aminoácidos. E a cada momento que eu for unindo novos aminoácidos, eu vou formando uma cadeia chamada cadeia polipeptídica. A cada união de dois aminoácidos, eu tenho a formação, a saída de uma molécula de água. Significa dizer que se eu introduzir a água, eu vou poder quebrar essa união e aí eu vou separar em unidades menores, que vão ser os aminoácidos, ok? Qual a importância disso? Cada aminoácido, unindo-se uns aos outros, vão formando essas cadeias polipeptídicas que vão me dar as proteínas. A hemoglobina, por exemplo, forma o glóbulo vermelho do sangue. Mas se eu tiver alteração ou entrada de um aminoácido diferente dessa cadeia polipeptídica, isso pode gerar um problema. Olha só, existem pessoas que têm um probleminha chamado anemia falciforme, na qual a hemácia, o glóbulo vermelho, não vem arredondado como geralmente ele é. Esse problema é causado pela troca, pela permuta de apenas um único aminoácido na cadeia. As proteínas, elas são moléculas que vão se unindo e podem formar estruturas diferenciadas. E essas estruturas, quanto mais complexas elas são, maior é o grau, se eu tiver uma troca de algum aminoácido, maior é a troca e provavelmente o perigo que pode acontecer. Tá? Então, estou mostrando aqui o glóbulo vermelho normal, o glóbulo vermelho alterado da anemia falciforme. Qual seria a função das proteínas? As proteínas têm várias funções. Elas participam da estrutura dos organismos, da composição da membrana celular. Elas formam o citoesqueleto, mantendo a estrutura da célula. E elas participam da composição de cascos, unhas e pelo dos mamíferos. As proteínas também formam enzimas, ou seja, as enzimas, na verdade, são biocatalisadores formados por proteínas, que vão fazer o quê? Vão aumentar a velocidade de uma reação química. Proteínas também são anticorpos, ou formam anticorpos, que são fundamentais no mecanismo de defesa do nosso corpo. Proteína também tem função hormonal, como é o caso do glucagon e da insulina. A insulina que é tão falada para quem sofre de diabetes. Esses dois hormônios vão atuar nesse controle do açúcar. Toda vez que eu tenho excesso de açúcar no meu sangue, a insulina atua, limpando, tirando esse excesso. Quando eu estou precisando de açúcar, o glucagon entra em ação e ele vai lá e traz açúcar para o meu sangue, ok? E os ácidos nucleicos, quem são eles? São maiores e mais importantes moléculas orgânicas que estão presentes em todos os seres vivos, desde os vírus até os mamíferos. E eu tenho dois. Eu tenho o DNA, ácido desoxirribonucleico, e eu tenho o RNA, o ribonucleico. Lembrar que o RNA e o DNA são formados, na verdade, por dezenas, centenas e até milhões de moléculas denominadas de nucleotídeos. Ou seja, a unidade formadora de um DNA ou de um RNA é um nucleotídeo. E esse nucleotídeo é formado pela união do fósforo, de um açúcar e de uma base nitrogenada. E esses ácidos nucleicos vão formar os polinucleotídeos.
Então, o que é que eu vou ter formando? Um ácido fosfórico, um monossacarídeo, geralmente de 5 carbonos, que vai ser uma pentose, e uma base nitrogenada. Essa pentose, no caso do DNA, é a desoxirribose, e no caso do RNA é a ribose. Vamos ver como é que ele é formado. Aqui eu tenho o nucleotídeo, o fósforo, o ácido fosfórico, ou a pentose, e aqui é a base nitrogenada. Para o DNA, eu tenho 4 bases: adenina, timina, citosina e guanina. Eu até brinquei na sala de aula e brinco aqui também. Citosina se liga com guanina, porque campina tem que ser grande. E a timina se liga com adenina, porque todo mundo já teve na vida uma tia chamada Ana. E o contrário também, ó, a adenina tem que se ligar com timina, porque Aguinaldo é Timóteo. E a guanina se liga a citosina, porque Gal é Costa. Tá? Então, Campina Grande, Gal Costa, tia Ana, Aguinaldo Timóteo. Vamos lá. Quando a gente tem aqui, ó, a cadeia do DNA, que ela é formada por uma dupla fita, cada um das bases que estão presentes numa fita se ligam com as bases de uma outra fita. Ó. Gal Costa, tia Ana, Aguinaldo Timóteo, Campina Grande. E isso vai fazendo, aliás, essa ligação é formada por pontes de hidrogênio. Além disso, essa ligação vai formando essa hélice, como se o DNA fosse helicoidal. Ele faz como se fosse uma escadinha, tá? Formando essa estrutura. Então, o que une aqui uma fita a outra são as ligações entre as bases nitrogenadas do DNA. Já o RNA, ele vai ser uma fita simples, que vai ser extraída da fita do DNA. A única diferença do RNA para o DNA é que ele tem uma outra base nitrogenada, que é a uracila, no lugar da timina. Então, a gente não vai ter mais Aguinaldo Timóteo aqui. A gente vai ter Aguinaldo se ligando à uracila, ok? As proteínas são moléculas complexas, formadas por unidades denominadas de aminoácidos. Não foi isso que eu falei? Então, são os aminoácidos que formam essas moléculas, que se unem umas às outras por meio de ligação peptídica. Quando eu faço a união de um aminoácido com outro, essa ligação é chamada de ligação peptídica. Cada unidade é formada por um átomo de carbono, a qual se liga um grupo carboxila e um grupo amina, que apresenta um átomo de nitrogênio e um radical de estrutura variável. Portanto, na ordem eu tenho aminoácidos, ligação peptídica, carboxila e amina. Resposta correta, letra C. Dos elementos mais comuns dos organismos vivos, qual das alternativas a seguir nós não encontramos no DNA? O DNA não tem carbono? Tem, ele tem carbono. Toda molécula orgânica tem que ter carbono. O DNA não tem hidrogênio? Tem vários átomos de hidrogênio. O DNA não tem oxigênio? Não, ele tem sim oxigênio. Ele não tem nitrogênio? Tem. Ele necessita base nitrogenada, ou seja, tem o nitrogênio. Ele tem enxofre? Não, ele não tem enxofre. Portanto, a única alternativa aqui que me responde qual desses elementos nós não temos no DNA é o enxofre. Para mais informações, você vai visitar o nosso site, tirar todas as suas dúvidas, curtir, compartilhar, comentar e tirar suas dúvidas comigo em sala de aula ou através das nossas redes sociais, ok? Abraço e bons estudos!